Antes de iniciar meu pronunciamento, quero manifestar também minha solidariedade a Vossa Excelência, à bancada de senadores do Estado do Acre, senador Jorge Viana, senador Petecão, e ao Estado, ao povo do Estado do Acre, ao Estado como um todo, pelo falecimento do ex-governador Orly Cameli, fato, inclusive, que ocorreu na minha querida cidade de Manaus. Então, recebam todos a minha solidariedade, inclusive aos familiares e amigos do senhor Cameli, pelo seu passamento. Mas, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho à tribuna hoje para falar mais uma vez, e fiz ontem, porque numa parte que concedi ao senador Dornelles, foi o momento em que ele trouxe a notícia, senador Ciro, ao plenário da eleição do nosso embaixador Roberto Azevedo para a diretoria-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E hoje eu volto à tribuna para falar dessa importante vitória do Brasil, não só do embaixador, mas do Brasil, que, como bem enfatizou a presidenta Dilma, não foi uma vitória só do Brasil, não foi uma vitória só do embaixador Roberto Azevedo, nem de um grupo de países, dos países que apoiaram a candidatura brasileira, mas foi uma vitória da própria Organização Mundial do Comércio. Sem o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, a eleição do embaixador brasileiro demonstrou a força do Brasil e dos países emergentes, sobretudo dos BRICS, que vem se consolidando cada vez mais nessa nova realidade econômica mundial. O embaixador Roberto Azevedo tem a importante missão de possibilitar que nações com dificuldades possam ocupar espaço no comércio mundial. Diante ainda dos efeitos da crise econômica mundial de 2008, o embaixador deverá usar o seu talento para promover, no cenário mundial, repito, de crise, o desenvolvimento econômico com justiça social. A disputa final, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ficou entre o brasileiro Roberto Azevedo e o mexicano Hermínio Blanco. 9 candidatos, no início do processo, se apresentaram para suceder o francês Pascal Lamy, que deixará o posto no fim do mês de agosto. Lamy está no cargo, senhor presidente, desde 2005. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muitas vezes fiz críticas ao atual diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, pela forma como ele publicamente se referia à Amazônia. Presidente, senadora Ângela Portela, que é lá do vizinho estado de Roraima, também Amazônia. Pascal Lamy defendia a ideia de que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Um patrimônio da humanidade e não um patrimônio do povo brasileiro. Não foi uma, não foram duas, mas várias vezes que publicamente, está aqui o senador Monsarildo concordando, várias vezes que o atual diretor-geral da OMC tratou a nossa região dessa forma. Mas deixará o cargo em agosto e que bom que assumirá em seu lugar um brasileiro e um brasileiro da mais extrema competência. Dos candidatos, dos 9 iniciais, saíram da disputa na primeira fase da seleção os 4 candidatos que obtiveram menor apoio por parte da consulta feita com os 159 países membros da OMC. A vitória brasileira não contou com o apoio dos países ricos, mas mesmo com essa divisão, não houve manifestações contrárias à vitória do embaixador Azevedo. Com muita diplomacia, o embaixador brasileiro vai enfrentar também o desafio de buscar o difícil consenso e ampliar acordos multilaterais entre os países. Aos 55 anos, o embaixador Roberto Azevedo vai comandar a OMC por 4 anos. Desde 2008, ele é o representante permanente do Brasil na organização, que decide sobre as disputas comerciais entre os países.
presidente, a Organização Mundial do Comércio, um dos braços mais importantes das Nações Unidas. Engenheiro eletrônico, formado pela Universidade de Brasília, o diplomata baiano é casado com Maria Nazaré Farani. Chegou ao mundo da diplomacia comercial pela profissão de engenheiro. Ao ser transferido para Genebra em 1997, cuidava a princípio de arquivos, atuava numa tarefa burocrática. Em 2001, porém, impressionou o então embaixador Celso Amorim ao participar de reuniões com advogados encarregados do litígio do Brasil com o Canadá, devido à disputa entre a canadense Bombardier e a brasileira Embraer. Na discussão sobre a ALCA, que acabou em impasse, Roberto Azevedo foi para a chefia do Departamento Econômico e passou a ser o chefe da delegação brasileira nas negociações da chamada rodada de Doha, de liberalização comercial da OMC, que agora, como diretor-geral da organização, terá a tarefa de levar a algum resultado. A última posição ocupada por Azevedo em Brasília foi de 2006 a 2008 no Ministério das Relações Exteriores. Antes disso, já foi diretor do Departamento de Assuntos Econômicos. Em sua carreira diplomática, serviu também nas embaixadas do Brasil em Washington e Montevidéu, assim como na missão permanente do Brasil em Genebra. O embaixador brasileiro é conhecido pela capacidade de negociação, senhor presidente. Foi eleito com apoio, repito, de países em desenvolvimento, sobretudo da Ásia e da África, e até alguns países da Europa. A candidatura de Roberto Azevedo contou com o empenho pessoal da presidenta Dilma Rousseff, que mobilizou a estrutura diplomática e conversou com muitos chefes de estados de diversos países. Portanto, eu quero aqui saudar não só Roberto Azevedo e dizer da sua capacidade e da sua capacidade de ter chegado ao cargo que chegou, mas quero, sobretudo, saudar o ex-presidente Lula, a senadora Ana Rita, e a presidenta Dilma Rousseff, que eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Brasil ocupa hoje um cargo de tamanha relevância e importância, isso decorre da acertada política externa brasileira. Hoje mesmo, presidente, eu vou concluir. Tivemos um debate importante na Comissão de Assuntos Econômicos com o presidente do BNDES, Dr. Luciano Coutinho. E lá ele falava do investimento do BNDES em vários países, em vários outros países, como Venezuela, Argentina, Peru, países africanos como Angola, Gana e tantos outros. E eu dizia ao presidente Coutinho, não há dúvida nenhuma que a política externa brasileira, com a abertura de mais de 70 postos de embaixadas do Brasil, desde que o presidente Lula chegou ao poder, não só com essa ampliação das embaixadas brasileiras, mas é essa política externa solidária do Brasil que nos levou a essa importante posição. Não tenho dúvida nenhuma. Então, quero aqui saudar o nosso embaixador, o secretário-geral, que muito orgulha o Brasil e o povo brasileiro, assim como o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, responsável por essa acertada política externa e por essa grande vitória do nosso país. Muito obrigada.